Boa tarde, irmão. Seja bem-vindo ao nosso tempo de culto vespertino. Nós queremos novamente, juntos, podemos agradecer ao nosso Deus pelas suas bênçãos, queremos louvá-lo, adorá-lo, queremos abrir a sua palavra e juntos meditarmos naquilo que ela tem para nos dizer. E nós iniciamos este tempo normalmente com a adoração, juntos cantamos, cada um na sua casa, enquanto ainda não podemos estar juntos. E a nossa oração cantada neste início de culto vai ser sobre ser cheios do Espírito Santo. Precisamos que o Senhor nos capacite para viver aquilo que Jesus nos ensinou que deve ser a vida cristã. Enche-me, Espírito, é o que nós vamos cantar juntos. Espírito, mais que cheio eu quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Enche-me, Espírito, mais que cheio eu quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Oh, dá-me falar cada dia com salmos e hinos de amor. Oh, dá-me viver cada dia com gratidão e louvor. Enche-me, Espírito, mais que cheio eu quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Oh, dá-me viver cada dia com sobriedade e temor, em sujeição uns aos outros, como convém no Senhor. Enche-me, Espírito, mais que cheio eu quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Uma das razões pelas quais nós precisamos ser cheios do Espírito Santo é porque muitas vezes temos a noção de que devíamos ser melhores do que somos. Quando conhecemos alguém que está a viver melhor do que nós, está a fazer mais do que nós, às vezes uma pessoa com menos recursos, com menos tempos, com menos disponibilidade, e nós percebemos que a sua vida é uma vida mais rica do que a nossa. A reação certa não é ficarmos com inveja ou com ciúme, mas dizermos, tenho que melhorar. Certamente, quando lemos a palavra do Senhor e percebemos o ensino do Senhor Jesus, por exemplo, no Sermão do Monte, é comum que venha ao nosso coração esta noção, preciso melhorar, tenho que ser muito melhor do que aquilo que estou a ser. De facto, este é um ensino importante da palavra do Senhor. Deus tem um propósito para as nossas vidas e o seu alvo para nós é muito grande.
Às vezes as pessoas acham que aquilo que Deus quer é que nós todos sejamos felizes. A definição de felicidade, segundo o mundo, é que tudo nos corra muito bem, a vida seja muito confortável, nós tenhamos tudo aquilo que nos apetece. Se esta é a noção de felicidade, não é este o propósito de Deus para as nossas vidas. A palavra diz claramente, por exemplo, aquilo que Paulo escreveu foi: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, o Senhor tem um propósito para nós, que é sermos moldados à imagem de Jesus. Sermos iguais a Jesus. E quando nós pensamos nisto, então de certeza absoluta que concluímos que temos que melhorar. Estamos longe do alvo. Até o apóstolo Paulo, que nós entendemos que foi alguém que se aproximou muito do alvo, percebia que ainda estava distante e dizia: prossigo para o alvo. Ele também dizia o seguinte, por exemplo, escrevendo aos Coríntios: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes certamente cheiro de morte, para a morte, para aqueles cheiro de vida, para a vida, e para estas coisas, quem é idôneo? Paulo reconhecia: olha, nós precisamos ser o perfume de Cristo, nós precisamos viver de tal maneira que onde nós passamos nós deixemos o perfume que Jesus deixava. E quem é idôneo para isto? Quem consegue viver neste nível? Temos estado a meditar no Sermão do Monte e nós pensamos nos versículos iniciais do capítulo 7 que falam a respeito do julgamento. E quando olhamos para estes versículos mais uma vez, percebemos que havia ali 3 grandes máximas e quem é idôneo para elas? Jesus começou dizendo: não julgueis. Mas nós normalmente julgamos. É quase que instintivo, podemos dizer que ultrapassa a nossa capacidade de controle. Olhamos para alguém e já imediatamente nós passamos uma classificação. É bom, é mau, está certo, está errado. É difícil não fazer aquilo que Jesus disse que nós não devemos fazer. Nós rapidamente, superficialmente, passamos uma classificação e ele diz: não julgueis. Mas ele também disse: começa por ti mesmo. Não comeces olhando para os erros do outro, olha para os teus próprios erros. E novamente, não é uma coisa que façamos com satisfação. Quem é que gosta de olhar para as suas próprias falhas? Quem é que tem contentamento de parar, olhar para os seus erros e dizer assim: bem, vamos hoje nos concentrar naquilo que está mal, vamos nos corrigir? Nós normalmente não fazemos isso. É desagradável, custa. E depois Jesus ensinou, através de 2 parábolas bastante duras, que nós aprendemos na semana passada, a fazer o discernimento do que cada um pode receber. Não imponhas. Discerne onde cada um está. E, novamente, é difícil fazer isto. E diante deste desafio que Jesus estava a lançar, de algo que está certamente além da nossa capacidade de fazer, para que nós não desanimássemos diante do grande desafio, ele a seguir ensina o seguinte. Abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 7. Vamos ler os versículos de 7 em diante. E Mateus 7, a partir do 7, diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir pão lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Há quem olhe para estes versículos e diga assim: bem, aqui nesta parte do sermão nós não temos propriamente uma continuidade. Nós temos um conjunto de grandes afirmações de Jesus que os discípulos juntaram, ou que Mateus juntou e colocou aqui no fundo do sermão, porque não faz muito sentido uma coisa com a outra. Meus irmãos, até aqui, em tudo aquilo que nós lemos no Sermão do Monte, Jesus foi coerente. E aquilo que Mateus nos transmite parece claramente ser uma mensagem seguida. Por que aqui seria diferente? Não. Aquelas pessoas que pensam assim acham que Mateus enganou-se, que esta parte devia estar logo a seguir ao Pai Nosso, porque está falando sobre oração, está falando sobre resposta à oração, e que Mateus enganou-se e colocou isto fora do contexto. Mas não, irmãos, nós entendemos que Jesus é coerente com o seu ensino e que aqui há total coerência a que Jesus está a ensinar. Ele acabou de nos dizer que nós precisamos viver a nossa vida sem julgar, tendo capacidade de avaliar-nos primeiramente a nós
e tendo discernimento para lidar com os outros. E todos nós reconhecemos que isto é difícil e naturalmente então ele diz, é difícil? Então peça ao Senhor. Busque do Senhor capacidade para poder viver assim e Ele vai lhe dar. Afinal de contas, este é um ensinamento bíblico. Por exemplo, quando foi dada a oportunidade a Salomão de que escolhesse alguma coisa, o que é que Salomão escolheu? Sabedoria. O texto bíblico diz que Salomão orou e disse então a Deus, a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Por quem poderia julgar a este tão grande povo? Reparam que Salomão está a pedir aquilo que Jesus acabou de dizer que nós devíamos fazer. E diz assim, e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isto. Salomão pediu corretamente. Ele pediu para ter a capacidade de poder lidar com o povo da melhor maneira, de poder julgar o povo da melhor maneira, de poder discernir entre o bem e o mal. E Deus ficou feliz com o seu pedido e respondeu a sua oração. Da mesma maneira, Tiago na sua carta diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Ou seja, Jesus está aqui a ensinar-nos que aquilo que não é natural para o homem, aquilo que exige demais de nós, então nós devemos pedir ao Senhor. Temos dificuldade em viver aquilo que Ele acabou de ensinar no que diz respeito aos relacionamentos e ao julgamento. Então Ele diz, é difícil? Realmente é. Então, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Nós temos aqui aquilo que Martin Lloyd-Jones chama de uma promessa absoluta. Extraordinária promessa. Sempre que pensamos nas promessas de Deus, elas são fantásticas. E esta é uma promessa absoluta, porque ela é respondida de forma absoluta. E o mais extraordinário desta promessa, além dela ser uma promessa tão completa e absoluta, é que ela é feita pelo próprio Deus. É Deus o Filho, é o Filho de Deus, é Deus entre nós, Emanuel, que nos dá essa promessa e esta garantia absoluta. Pedi e dar-se-vos-á. Vocês precisam ter esta capacidade de viver neste nível de vida, de relacionamento. Então peçam, então busquem, então batam e o Senhor vai vos dar. Atenção, nós precisamos perceber qual é o ambiente em que ela está. Para nós não usarmos estes versículos como algumas pessoas fazem, como se fosse uma espécie de mantra ou amuleto. Há quem goste de usar este versículo como se fosse uma espécie de lâmpada de Aladim. Ou seja, ele é o mago, ele é o gênio que aparece e nós podemos pedir aquilo que quisermos e temos direito a 3 pedidos e ele vai nos fazer tudo aquilo que nós quisermos. Meus irmãos, em momento algum da palavra do Senhor isto acontece. Mesmo quando Deus dá a oportunidade a que nós escolhemos, nós percebemos claramente que o contexto em que isto é feito a pessoas que têm uma noção clara daquilo que vão realmente pedir. Não é esse o contexto. E nós temos que perceber, e já aprendemos isto, que o contexto nos ensina o que o texto está realmente a dizer. Qual é o contexto desta colocação do Senhor Jesus? Que nos mostra que nós não devemos usá-lo como um mantra ou um amuleto. O contexto é um contexto de relacionamentos. O Senhor Jesus está a ensinar os seus discípulos a maneira certa de lidarmos uns com os outros. E ele acabou de transmitir aos seus discípulos princípios claros de relacionamento que não são fáceis para nós, que não são naturais para nós como homens caídos em pecado. E então é nesse contexto que ele diz, pedi e dar-se-vos-á. É neste contexto que ele nos ensina a fazer este tipo de colocação. Ora, quando nós lemos a versão de Lucas, Lucas diz mesmo assim, pois sendo vós maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então percebemos que o contexto aqui não é um contexto de qualquer tipo de pedido, é um contexto que tem a ver com pedidos para a nossa vida espiritual, a presença do Espírito em nós, o controle do Espírito em nós, a nossa capacidade de viver os nossos relacionamentos como o Senhor quer que nós vivamos. O Senhor então nos mostra aquilo que parece ser uma espécie de progressão na oração. Pedi, buscai, batei. Os verbos são colocados de forma continuada, ou seja, no original o que está dizendo é pedi e continuai pedindo, e segui pedindo. Buscai e continuai buscando. Batei e continuai batendo. A ideia é uma ideia não somente da oração, mas da perseverança.
novamente a versão de Lucas desta passagem nos ajuda a entender, porque ela vem num contexto de parábolas sobre a perseverança. Lucas tinha acabado de contar a história de um amigo que persevera, que busca e que é tão insistente que acaba conseguindo o que quer, apesar dele ser um amigo inoportuno. E é neste contexto que Jesus está-nos a ensinar a orar e a perseverar. Pedi e dar-se-vos-á. Pedir implica em duas coisas: em reconhecimento de necessidade e reconhecimento de provedor. Quando nós vamos pedir alguma coisa, estamos a reconhecer que precisamos. E alguém pode dizer assim, sim, essa parte pode passar à frente, pastor, porque todos nós sabemos o que precisamos. Será mesmo? A necessidade sentida pode nem sempre ser a necessidade real ou a mais importante. A palavra do Senhor nos mostra isto claramente. Aquilo que nós sentimos como a nossa necessidade primordial pode não ser a mais importante. Por exemplo, um paralítico foi levado a Jesus e naturalmente o que se pode imaginar é que a sua necessidade primordial é ser curado. E no entretanto o que Jesus diz é: perdoados são os teus pecados. E toda a gente fica: o quê? Como? Não é isso que ele está a precisar agora. É sim, senhor. Esta era a sua necessidade primordial, mas talvez não fosse a sua necessidade mais sentida. Então, até para pedir, nós precisamos ter discernimento do Senhor. É o que Tiago ensina. Tiago ensina-nos o seguinte na sua carta. Ele diz: pedi, pedis e não recebeis. Contraditório entre o ensino de Jesus? Não, ele explica. Pedi e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, até para pedir é necessário sabedoria, é necessário discernimento. E o Senhor Jesus está-nos a mostrar que o pedido que deve ser feito e que é respondido é um pedido feito com sabedoria para compreender aquilo que realmente precisamos. Às vezes nós precisamos parar mesmo para orar e antes de começar a pedir, rogar sabedoria para o pedido, para que possamos rogar aquilo que realmente necessitamos, porque o Senhor tem desejo de nos abençoar, mas com os pedidos corretos. Pedir tem a ver com a humildade de reconhecer que eu tenho necessidade e que não consigo providenciar para mim mesmo. Mas também tem a ver com o reconhecimento de que há um provedor, alguém que é capaz de dar aquilo que eu preciso. A palavra de Deus diz isto de forma muito clara em Hebreus, quando o autor diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, é importante que quando nós oramos, tenhamos reconhecimento da nossa necessidade, humildade para pedir e fé para confiar que aquele a quem vamos pedir é o provedor que vai responder de acordo com as nossas necessidades. Então, este pedido é um pedido que reconhece a necessidade e aquele que dá. Buscai. Buscar implica em atividade, em alguma coisa que tenha a ver connosco. Nós pedimos, mas não ficamos necessariamente parados. Nós fazemos aquilo que está dentro das nossas mãos. Nós usamos aquilo que são os nossos recursos. Temos estado a meditar e aqueles que têm nos acompanhado nos nossos estudos de quarta-feira e no nosso estudo de escola dominical do domingo estão a ver isto em exemplos muito práticos. Por exemplo, Esther, ela pede orações, ela diz: jejuem por mim, mas depois é preciso que ela faça alguma coisa. É preciso que ela vá à presença do rei. A viúva que foi ter com Eliseu a dizer: estou vivendo um grande drama, preciso de ajuda. Ela pede, mas a seguir ela tem que fazer a sua parte. A sua parte é pedir as vasilhas emprestadas, trazer os cântaros para colocar o azeite e ela mesma fazer o trabalho de encher cada um destes cântaros com o azeite. Ou seja, há uma parte em que nós pedimos e há uma parte em que nós fazemos. O princípio bíblico é que Deus não vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Ele vai fazer a sua parte e não falha. Ele é fiel, mas Ele nos chama a fazermos aquilo que é a nossa responsabilidade. A bênção vem quando a fé que nós depositamos no Senhor é aplicada de forma prática. Fé com a respectiva obra, ou seja, a nossa parte e a nossa responsabilidade. Batei. Mostra aqui a perseverança e o foco. Bater significa que nós identificamos a porta certa que nós queremos que seja aberta. Se nós batemos na porta errada, certamente quem vai abrir não é quem nós queremos. Mas se nós chegamos a bater numa porta é porque nós sabemos que por trás dela está alguma coisa que nós precisamos. Quando pedimos, estamos a reconhecer que não temos. Quando buscamos, estamos a reconhecer que nós perdemos.
Quando nós batemos, estamos a reconhecer que estamos do lado de fora. E tudo isto faz parte deste processo de buscar ao Senhor. A orientação para pedir, buscar e bater vem com uma promessa de resposta absoluta. Ou seja, Deus está-nos a dizer que quando nós fazemos isto, que Ele está-nos a ensinar a fazer, a resposta do Senhor vem sem dúvida nenhuma. Não é algo vazio, não é uma promessa para um futuro incerto, é uma garantia absoluta de que o Senhor vai nos dar aquilo que nós estamos a pedir, a buscar e a bater. É claro que o tempo de Deus não é o nosso tempo, o tempo do Senhor é melhor do que o nosso, as coisas vão acontecer quando Ele sabe que é o melhor para nós, mas nós podemos ter confiança nesta promessa absoluta, que ela nos consola e que ela nos conforta, porque ela é uma promessa absoluta, como nós já tínhamos visto. É claro que nós também podemos olhar para esta passagem e perceber uma outra possibilidade de interpretação. E qual é? Lembramos que Jesus está-nos a ensinar sobre relacionamentos. Ele está-nos a falar sobre a maneira como nós devemos lidar uns com os outros. Ele acabou de nos dizer que nós devemos ser cuidadosos no julgamento, nos relacionamentos, em não impor. E podemos perceber aqui que também podemos interpretar esta passagem no que diz respeito à nossa relação com as pessoas. Ela poderia ser interpretada como outra máxima, outro princípio de relacionamento que poderia ser não manipule. Seja sincero, seja honesto, seja correto, seja aberto. Os teus relacionamentos devem ser francos. Se você precisa, então peça. Se você necessita, então busca. Se você está do lado de fora, então bata. Faça com que os seus relacionamentos e a sua comunicação com as pessoas seja o mais aberta possível. Não manipule. Não utilize de insinuações. Não use de segundas intenções, não é? Nos seus relacionamentos. Não use de sarcasmo, não use de ironia. Seja perfeitamente sincero, sem subterfúgios. Peça de forma simples. Busque com naturalidade. Bata de forma direta e certamente isto vai fazer com que os seus relacionamentos sejam muito melhores. E se você o fizer, e se você trabalhar desta maneira, certamente o Senhor vai lhe abençoar. Persevere numa linguagem que é uma linguagem limpa, que é uma linguagem aberta, que é uma linguagem com um bom relacionamento e certamente isto vai ajudá-lo a ter uma ligação melhor com as pessoas. Este é o mesmo Senhor que já tinha ensinado neste sermão que nós não devemos usar de juramentos. Não devemos manipular as pessoas, acrescentando alguma coisa à nossa comunicação. Mas a forma de lidarmos com as pessoas deveria ser honesta e direta. Aquilo que é sim, aquilo que é não. E isto é o que Jesus está nos a ensinar nesta passagem. E aqui queremos ficar para meditar de forma séria nisto, antes de podermos continuar meditando nesta passagem numa próxima mensagem. Jesus está-nos a falar a respeito daquilo que é o nosso relacionamento. Isto é fundamental para a qualidade de vida e para o nosso testemunho. A qualidade da nossa vida é marcada pela qualidade da forma como nós nos relacionamos com os outros. O nosso testemunho é marcado pela forma como nós nos relacionamos com os outros. E Jesus está-nos a ensinar que este relacionamento deve ser marcado por uma atitude que não é julgadora, que não é hipócrita, que começa por perceber as suas próprias falhas, que não impõe, não manipula as pessoas. E se nós formos honestos, teremos que reconhecer que, infelizmente, isto é a forma natural como nós nos comportamos e como nós reagimos. Jesus está-nos a ensinar nesta mensagem, neste grande sermão, que esta não é a forma como Ele espera que os seus discípulos se comportem, mas Ele pede que aqueles que são seus possam agir de uma forma diferente. Estarem acima daquilo que é a maioria. Terem uma capacidade que ultrapassa a do homem pecador normal, caído na sua natureza. Então, sabendo que isto é difícil para nós, Jesus nos ensina a pedir para podermos receber. Que isto possa tocar os nossos corações e percebemos que esta promessa absoluta de Jesus não é simplesmente um cheque em branco para nós pedirmos o que nos apetece, mas que Ele está-nos a ensinar a chegar à sua presença de forma honesta e rogar: Senhor, capacita-me. Capacita-me a viver da maneira correta. Capacita-me a relacionar-me da maneira certa, para que desta maneira eu seja um verdadeiro discípulo Teu e eu possa dar o testemunho genuíno de alguém que Te conhece.
que eu possa ser sal e luz. É difícil, mas não é impossível. Nada é impossível para aquele que conhece e vive de acordo com a palavra do Senhor. Nada impossível é se a fé em Deus tu tens. Nada impossível é se na Bíblia crês também. És a voz de Deus falando a ti. Nada é impossível para mim. Confia, pois, somente em Deus e na palavra crê. Pois tudo sim, oh tudo enfim, sim, tudo bem possível é com Deus. Eu leio na Bíblia a promessa de Deus, de seu grande amor e poder. O mais impossível por Deus se fará, se na sua palavra se crer. Nada impossível é se a fé em Deus tu tens. Nada impossível é se na Bíblia crês também. És a voz de Deus falando a ti. Nada é impossível para mim. Confia, pois, somente em Deus e na palavra crê. Pois tudo sim, oh tudo enfim, sim, tudo bem possível é com Deus. Oh, tudo é possível, a Bíblia o diz. Tu deves, portanto, aceitar. Se crer na palavra de nosso bom Deus, as promessas não hão de falhar. Nada impossível é se a fé em Deus tu tens. Nada impossível é se na Bíblia crês também. És a voz de Deus falando a ti. Nada é impossível para mim. Confia, pois, somente em Deus e na palavra crê. Pois tudo sim, oh tudo enfim, sim, tudo bem possível é com Deus. Pode parecer por vezes que aquilo que Jesus pede de nós é o impossível. Mas não é, porque Ele nos capacita para viver assim. Pela sua vida, pelo seu exemplo, pela sua vitória sobre o pecado que Ele nos transferiu, nós fomos capacitados pela presença do Espírito a vivermos esta vida. Querido Pai, nós te agradecemos pelo ensino da Tua Palavra. Reconhecemos, Pai, que naturalmente nós não conseguimos vivê-lo, mas te louvamos porque através do Teu Espírito tu nos capacitas. Ó Pai, ajuda-nos a termos esta sensibilidade de pedir aquilo que nós precisamos para viver este tipo de relacionamentos, para ter este tipo de proximidade, para termos este tipo de comunicação que abençoa sempre e que faz a diferença no mundo. Capacita-nos para isto, Pai. Nós te rogamos, sabendo que este pedido, como tu mesmo prometeste, vai ser respondido sem falta. E por isso nós oramos com confiança. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar connosco, irmão. E que no início desta nossa nova semana nós possamos viver desta maneira. Continuaremos a estar juntos, diariamente, meditando na palavra do Senhor, no livro de Salmos, conversando cristamente, olhando para a realidade que está à nossa volta e pedindo ao Senhor, como acabamos de aprender, que nos capacite a viver relacionamentos que sejam bênção nas suas mãos. Que a sua graça e a sua paz possa continuar com cada um de nós.